Olá, meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Hoje o nosso culto será um pouquinho diferente, né? Nós havíamos retornado com o nosso culto presencial, porém, nesses 2 finais de semana, aliás, nesses 2 períodos de celebração, Natal e Ano Novo, o nosso culto será através do Facebook. Mas, graças a Deus, nós temos a oportunidade de celebrarmos a Deus com alegria, com dedicação, porque nós vamos dedicar esse tempo a partir deste momento ao Senhor nosso Deus. E o meu desejo é que o Senhor abençoe a sua vida ricamente através da pessoa do Senhor Jesus e também através da pessoa gloriosa do Espírito Santo, que vai falar aos nossos corações por intermédio da sua palavra. Eu acredito que o nosso culto hoje será um pouquinho mais curto, porque eu estou sozinho aqui e então eu vou abreviar bastante o nosso tempo. Eu vou cantar um cântico apenas, mas tudo isso será para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Eu quero neste momento orar, dedicando esse período ao Senhor e também colocando a minha vida e a sua vida diante do Senhor nosso Deus. Nosso culto então está começando a partir desse momento. Para você que acessou aí o Facebook, está nos acompanhando, essa é a Igreja Cristã Batista Bíblica na cidade de Santa Branca, interior de São Paulo, não é? Nós estamos no eixo aí Rio-São Paulo, Rio de Janeiro, é um pouquinho deslocado à direita da rodovia, mas graças a Deus nós estamos servindo a Cristo com alegria, até o dia em que o Senhor achar por bem que não o façamos mais nesse mundo, não é? Então vamos orar neste momento, dedicando este momento, esse período que vamos ficar aqui ao Senhor nosso Deus. Senhor Deus, sou grato a Ti, em nome de Jesus, pela oportunidade que o Senhor dá de celebrarmos o Teu nome através dessa ferramenta que é o Facebook ou as redes sociais. Que o nosso coração na noite de hoje se volte inteiramente para o Senhor, em louvor, adoração e gratidão por tudo que o Senhor tem feito por nós. Eu quero colocar esta igreja, a Igreja Cristã Batista Bíblica de Santa Branca, nas mãos do Senhor, aos cuidados do Senhor, sob os cuidados do Senhor, para que o Senhor cuide de nós, trate com os nossos corações, acerte o que precisa ser acertado e que tudo isso aconteça para a honra e glória do Senhor Jesus. Que o Senhor esteja abençoando a cada família dessa igreja. Peço também que o Senhor derrame as Suas misericórdias sobre esta cidade, salvando os pecadores, atraindo os pecadores à pessoa do Senhor Jesus, para que eles sejam agraciados com a salvação que foi conquistada pelo Senhor na cruz do Calvário. Receba, Senhor, o nosso culto, a nossa adoração, pois nós reconhecemos que só o Senhor é digno de todo louvor e de toda honra. Meus irmãos, nessa noite eu quero cantar um cântico, como eu disse, bastante conhecido. Esse cântico, onde eu coloquei minha palheta, gente? Esse cântico, ele diz, deixa eu procurar minha palheta aqui, gente, senão eu não vou conseguir tocar meu violão hoje. Mas esse cântico diz que sou feliz com Jesus. É impossível sermos felizes longe da pessoa gloriosa do Senhor Jesus. Afinal, foi Jesus quem pagou um preço por nós na cruz do Calvário. Eu não achei a minha palheta, então eu vou ter que tocar sem ela nesse momento, né? Só vou ter que trabalhar o meu volume aqui um pouquinho mais. Esse cântico diz: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou.
com cânticos de alegria, com louvores, com ações de graças. E bom é saber também que o nosso Deus, Ele se volta para os nossos louvores, para os nossos cânticos, para a nossa adoração, para a nossa celebração de louvor a Ele. Eu quero, nessa oportunidade, como eu disse agora há pouco, essa nossa reunião será rápida, porque eu quero comentar um assunto com os irmãos na noite de hoje. E como base dessa conversa que eu vou ter com os irmãos, eu vou usar a carta de Paulo, quando ele escreveu à igreja que estava na cidade de Colossos, Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, a partir do verso 12. Colossenses capítulo 3, a partir do verso 12. O apóstolo Paulo então escreveu a essa igreja, a esses irmãos, dizendo o seguinte: então, como santos e amados, eleitos de Deus, revestivos de um coração cheio de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportando e perdoando uns aos outros. Se alguém tiver alguma queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, também fazei. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nós estamos diante da Tua palavra, e ela é viva, eficaz, e como ela mesma, como a Tua palavra mesmo nos diz, mais penetrante do que espada de dois gumes. E essa palavra que é viva e eficaz, ela vai até o íntimo da nossa alma, e ali ela discerne os nossos pensamentos, aquilo que está oculto aos olhos dos homens, das pessoas. A Tua palavra consegue enxergar. Então nós te pedimos, eu peço ao Senhor neste momento, que por Tua graça infinita, o Senhor fale aos nossos corações, nos corrigindo, para que possamos estar no caminho certo, para que possamos estar no rumo certo, para que possamos viver a Tua vontade, da maneira que agrada ao Senhor, e não a nossa própria vontade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, em quase todas as oportunidades que eu tenho aqui nessa igreja, eu sempre comento sobre o cuidado que todos os apóstolos tiveram com a igreja de Jesus. Eles receberam a incumbência dada pelo Senhor para que cuidassem da igreja, para que amassem a igreja e se dedicassem ao bem-estar da igreja. Isso exigiria deles uma postura, um comportamento diferente, uma decisão importante em suas vidas. Eles teriam que, assim como todos os demais crentes, negar-se a si mesmo. Ou seja, as suas opiniões não valeriam mais, porque a partir daquele momento em diante, a partir do momento em que foram chamados pelo Senhor, tanto os apóstolos como cada um dos crentes, cada um dos discípulos de Jesus, cada igreja, agora, após terem sido chamados pelo Senhor, já não viveriam mais de acordo com suas opiniões. Aqueles crentes, assim como nós, a partir desse contato com Jesus, não viveriam mais de acordo com a sua própria política, de acordo com o seu próprio entendimento. A igreja salva por Cristo Jesus, seja a igreja primitiva, fosse a igreja primitiva,
ou a nossa igreja, a igreja dos nossos dias, ela não caminharia mais pelo seu próprio caminho, ela não usaria mais a sua própria lâmpada, ela não viveria mais segundo o seu próprio entendimento. Tudo agora, na vida dos apóstolos, na vida da igreja e da igreja atual, tudo agora seria dirigido, regido, controlado pela pessoa do Senhor Jesus, que agiria na igreja e que agirá e está agindo na igreja por intermédio da pessoa gloriosa do Espírito Santo. Esse é o novo viver, essa é a nova vida que Cristo dá. Todo e qualquer crente que não esteja disposta a viver debaixo desse controle, dessa autoridade de Cristo, não é igreja de Cristo Jesus, não é um crente em Jesus, porque todo crente verdadeiramente convertido ao Senhor e à sua santa palavra se deixa governar pelo Senhor e pelo seu Espírito Santo. Todo e qualquer crente. É assim que tem que ser. Se não for assim, não seremos igreja. Nós iremos crer em Deus, como qualquer outra pessoa crê, mas não seremos igreja de Jesus, porque a igreja de Cristo, a igreja verdadeira, é uma igreja submissa à doutrina dos apóstolos, aos profetas, e diretamente submissa a Cristo, porque todos os apóstolos, todos os profetas foram submissos à palavra e à autoridade do Senhor nosso Deus. O apóstolo Paulo, então, ao escrever aos crentes da cidade de Colossos, no versículo 12 do capítulo 3, ele diz: como santos e amados, eleitos de Deus, revestivos de um coração cheio de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Irmãos e irmãs, amados do Senhor, eleitos de Deus, como a palavra do Senhor diz, nós temos diante de nós um desafio. Nós não temos que enfrentar um desafio tão somente nesse mundo tenebroso no qual a igreja vive. Não, nós temos um outro desafio à nossa frente, que é o desafio de sermos igreja verdadeira. Não basta tão somente ser religioso, não basta tão somente virmos à igreja, frequentarmos as reuniões, não faltarmos à escola bíblica dominical, não faltarmos às reuniões de oração. Não, isso para Deus não tem nada a ver. Se essas qualidades que foram apresentadas pelo apóstolo Paulo à igreja dos Colossenses não estiverem inseridas em nosso coração, em nossa mente, se nós não formos crentes submissos à autoridade de Jesus, do seu Espírito e da sua palavra, nós seremos apenas pessoas religiosas, e religiosidade não conta para Deus. O Senhor olha para o íntimo do nosso coração. O rei Davi pediu isso ao Senhor: Senhor, sonda-me e conhece-me, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. O caminho do Senhor é um caminho eterno. Nós estamos sendo desafiados a sermos igreja, a sermos misericordiosos, a sermos compassivos, a sermos longânimos, a sermos bondosos para com as pessoas. Eu vou dizer algo agora aqui com tranquila certeza no meu coração.
tranquilidade, porque o que eu vou dizer agora aqui eu sei que é verdade, e não se pode negar o que eu vou dizer. Muitas pessoas, uma multidão de pessoas, tem se afastado da igreja, tem abandonado o convívio da igreja, porque elas têm sido maltratadas dentro da igreja. Homens estão se comportando como se fossem os donos da igreja, como se fossem os proprietários da igreja, mas não são. O dono, o proprietário da igreja é Cristo, porque foi o sangue dele que foi derramado na cruz do Calvário. Então há uma multidão de pessoas que decidiram se afastar do convívio da igreja, porque elas foram feridas, elas foram machucadas, se entristeceram e foram embora. Muita gente, uma grande multidão, não é só no Brasil não, é no mundo todo. E como igreja de Jesus, nós temos a responsabilidade de cuidarmos das ovelhas do Senhor Jesus, e não feri-las, não agredi-las, não tratá-las mal, porque foi Jesus quem comprou essas ovelhas, e nós teremos de dar contas a Ele, desse rebanho de Deus, que por sua infinita misericórdia Ele colocou sob os nossos cuidados. E agora, essa responsabilidade de cuidar do rebanho de Deus, assim como foi colocada sobre os ombros dos apóstolos, está sobre os nossos ombros. E por causa disso, o apóstolo Paulo, aos Colossenses, escreveu, no capítulo 3, verso 12: revesti-vos de um coração cheio de compaixão, um coração cheio de bondade, um coração cheio de humildade, de mansidão e paciência. A Bíblia diz que o homem mais manso na terra, depois do Senhor Jesus, foi Moisés. Esse homem sofreu por causa do povo, e num determinado dia, diante de uma situação em que o povo havia pecado contra Deus, Deus disse para Moisés que não iria mais acompanhar aquele povo estando no meio deles, não os abandonaria, mas não caminharia entre eles mais. Diante dessa palavra de Deus, Moisés colocou em risco toda a sua eternidade por amor àquele povo. Ele disse: Senhor, então, se for assim, risca o meu nome do livro da vida, se o Senhor não estiver presente no nosso meio. Isso é compaixão, isso é amor, isso é cuidado, isso é dedicação, isso é paciência. É tudo isso junto em um só coração. Há pouco mais de um ano, eu me lembro que eu trouxe uma palavra para essa igreja, e nessa palavra, foi num domingo à noite, eu disse que a igreja de Cristo Jesus é como um jardim. Os irmãos dessa igreja provavelmente irão se lembrar, pelo menos aqueles que estavam presentes naquela noite, creio eu. Às vezes a gente se esquece de algumas coisas, até de algumas coisas boas que aconteceram na nossa vida. Mas naquela noite eu me lembro que eu disse aos irmãos que a igreja de Jesus é como um jardim.
Se você tem um jardim em casa, você irá concordar comigo que num jardim, por mais bem cuidado que ele seja, se você se aproximar, se você prestar atenção no jardim, você verá que ali não existem apenas belas flores. De que ali, embora você tenha tido o cuidado de plantar plantas bonitas, quem pode planta no jardim plantas raras, caras. Mas a verdade é que se você se aproximar do seu jardim, você encontrará ali as plantas que você mesmo plantou naquele lugar. Mas, se prestar mais atenção, você verá que coisas indesejáveis estão ali também. Flores tão belas estão convivendo com insetos, com animais peçonhentos, aranhas, lagartas. E você não colocou essas coisas ali, mas por alguma razão elas estão lá. O jardim, ou qualquer jardim, por mais simples e humilde que possa ser, ele não está ali para que essas coisas estejam presentes entre as flores, as plantas. Jardim é um lugar de beleza, de admiração, de tranquilidade, de paz. Jardim é um lugar onde as pessoas gostam de tirar fotos. As pessoas gostam de admirar as flores, porque faz bem, é bonito, ornamenta, decora, perfuma. Queridos, a igreja de Cristo Jesus é como um jardim regado, um jardim cuidado pelo Senhor, um jardim administrado pelo Senhor. A igreja de Cristo é aquele jardim onde jamais deveria se fazer presente coisas ruins. A igreja do Senhor, como diz o profeta Isaías, é um jardim regado. Mas infelizmente, por causa do nosso comportamento, não é pela falta de cuidado do jardineiro, é devido ao nosso comportamento que coisas estranhas encontram lugar nesse jardim que é a igreja de Cristo, aonde deveria existir só beleza. Existem coisas que nós não queremos ver. Existem coisas que nós não queremos ver. Nesse jardim que é a igreja de Cristo, só deveria existir alegria. As pessoas, de forma alguma, deveriam abandonar a igreja, principalmente porque foram entristecidas, feridas, machucadas. Mas infelizmente, por causa do nosso pecado, há espinhos na igreja, nesse jardim. E esses espinhos machucam as pessoas.
esses espinhos machucam as pessoas. Foi Jesus quem plantou esse jardim nesse mundo. Foi o Senhor Jesus. Quando verteu o seu sangue na cruz do Calvário, o poder do sangue de Jesus, ao nos resgatar do poder do pecado, da morte e do diabo, quando Ele nos resgatou, Ele nos plantou. E nós começamos agora a florescer. Nós começamos agora a dar os primeiros sinais de que algo extraordinário está acontecendo na nossa vida. Nós começamos a testemunhar que Jesus fez algo por nós. E fez mesmo. E fez mesmo. Não fostes vós que me amastes, mas eu vos amei primeiro. Foi Jesus quem disse isso. Não fomos nós que procuramos a Jesus, mas foi Ele quem nos procurou primeiro. E Ele nos plantou. Começou a nos dar saúde espiritual, vida espiritual, a fim de que, pela ação do Espírito Santo, nós também começássemos a cultivar outras vidas, a cuidar de outras pequeninas plantas, alcançadas por Jesus, transformadas por Jesus, amadas por Jesus. Mas nesse jardim não deveria existir esses insetos. Nas primeiras vezes que eu comecei a mexer aqui no jardim da igreja, numa tarde de sábado, eu estava enfiando a mão pelas plantas, puxando algumas ervas que não tinham nada a ver com o jardim, para que as flores aparecessem. Numa dessas vezes que eu enfiei a mão por debaixo das plantas, que um sapo pulou na minha frente, e eu tomei um susto enorme, e perdi a coragem de mexer no jardim. Afinal de contas, quem foi que colocou aquele animal ali? Ali não é lugar para sapo, gente. Quando nós organizamos um espaço, investimos o nosso dinheiro comprando pequenas mudas e plantamos essas mudas no jardim, é para que a beleza seja notada, para que as cores sejam notadas, não esses animais, sapos, aranhas, lagartas, centopeias, pragas, fungos. Não, essas coisas nós não queremos no jardim. O jardineiro não quer essas coisas no jardim, porque não lhe dão alegria, não lhe dão prazer. Meu irmão, minha irmã, coloque a mão na sua consciência. Coloque a mão na sua consciência agora.
O que você tem produzido nesse jardim de Deus? O que eu tenho produzido nesse jardim do Senhor Jesus? Foi Ele quem nos plantou. E jamais Ele plantaria no seu jardim algo que não fosse belo, algo que não tivesse valor, algo que não exalasse um perfume que não o agradasse. Tudo que Jesus faz é perfeito, é belo, é bom. Como está o nosso jardim? Como está o nosso jardim? Meus queridos irmãos, nós precisamos olhar para esses detalhes com mais atenção, com mais dedicação, com mais cuidado, com mais amor. Nós devemos investir mais o nosso tempo em cuidar também desse jardim, porque nós daremos conta dele. Nós daremos conta desse jardim ao Senhor. O Senhor Deus criou um jardim maravilhoso, o jardim mais belo, lindo e perfeito da terra, chamado Jardim do Éden. E nesse lugar, nesse jardim, Ele colocou Adão e Eva. E disse a eles: vocês vão cuidar desse jardim. E por um período de tempo, eles cuidaram, eles trabalharam, a fim de que tudo ali fosse mantido de acordo com a vontade do dono do jardim. Meus irmãos e irmãs, nós não somos igreja de Cristo Jesus por acaso. Não. Nós não somos igreja simplesmente por sermos. Há um propósito, há um porquê, há um plano. O Senhor tem um plano. Este plano será realizado. O propósito do Senhor será realizado. Nós fomos colocados no jardim de Deus. Olha que jardim bonito. Tem plantas ali que são verdadeiras, mas tem plantas ali que são feitas de pano, de tecido. Quem olha de longe talvez não perceba que algumas não são plantas reais, algumas não têm vida. Mas na igreja de Cristo Jesus, todos aqueles que foram plantados pelo Senhor e receberam vida, a preciosa vida que há em Cristo Jesus. Nós, igreja de Jesus, devemos cuidar bem desse jardim. Devemos regar constantemente, amorosamente esse jardim. Devemos zelar com amor por esse jardim, não permitindo que insetos, que animais venham roubar a paz desse jardim. Do que você está falando, Daniel? Eu estou falando daquilo que o apóstolo Paulo disse aos crentes da cidade de Éfeso, no seu capítulo 6. A nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta é contra principados, potestades e dominadores desse mundo tenebroso, desse mundo de trevas, desse mundo dominado pelo diabo
diabo, pelo maligno. É contra isso que a igreja luta, não é contra pessoas. Não é contra pessoas. Com respeito às pessoas, nós devemos ser compassivos, misericordiosos, humildes, pacientes. Esta é a recomendação do apóstolo Paulo aos crentes da cidade de Colossos. Como santos e amados eleitos de Deus, revestivos de um coração cheio de compaixão, de bondade, de humildade, mansidão e paciência. E o apóstolo Paulo nos desafia a um outro comportamento, para podermos viver em paz dentro desse jardim, a igreja. O apóstolo Paulo continua no versículo 13, do capítulo 3 da sua carta aos Colossenses, dizendo assim: suportando e perdoando uns aos outros. Você está disposta a suportar uns aos outros? Você está disposta a perdoar uns aos outros? Essa pergunta vale para mim também. Estamos dispostos a suportarmos e perdoarmos uns aos outros? Porque se não for possível suportarmos e perdoarmos, não somos igreja. Nós não temos um lugar nesse jardim, porque para fazer parte desse jardim que é a igreja, é preciso suportar, é preciso perdoar, assim como também o Senhor vos perdoou. Fazei a mesma coisa. Senão, não seremos jardim. Se o nosso comportamento for diferente disso, nós poderemos muito bem sermos comparados àquilo que são indesejáveis no jardim de Deus. No jardim de Deus. O versículo 14 dessa carta do apóstolo Paulo diz: acima de tudo, revestivos do amor, que é o vínculo da perfeição. Eis aí uma verdadeira igreja de Cristo Jesus. Queridos, amados irmãos e irmãs, se nós não lutarmos a fim de vivermos essas verdades, nós lutaremos até a nossa morte e não seremos agradáveis. Se essas qualidades não estiverem inseridas em nossa alma, em nossa mente, não seremos agradáveis nesse jardim que é a igreja de Cristo. Nesse jardim, quando as pessoas se aproximarem dele para olhar para ele, elas precisam enxergar, elas precisam sentir nesse jardim, primeiramente, o amor, o respeito, o comprometimento de um para com o outro. As pessoas precisam voltar a estarem junto da igreja
precisam sentir que nesse ambiente elas serão muito bem tratadas, elas serão abraçadas, respeitadas, amadas. Elas precisarão sentir que a igreja cuidará delas, cuidará dos seus filhos, porque esse jardim, a igreja de Cristo Jesus, é um ambiente de paz, de tranquilidade, de harmonia, de comunhão verdadeira. Aqui nesse jardim do Senhor não há partidarismo, não há facção, não existe um contra o outro, porque nós reconhecemos que somos um só corpo. Se lutarmos por viver essa verdade, nós seremos um jardim agradável ao Senhor. O Senhor se agradará das nossas ofertas. O Senhor se agradará dos nossos louvores. O Senhor irá inclinar os seus ouvidos à nossa oração. O Senhor nos socorrerá no dia mau. Ele terá prazer em nós. Ele terá prazer em nós. Meu irmão, minha irmã, que nós possamos viver esta verdade em Cristo Jesus. Que possamos investir nossa vida em amar verdadeiramente ao nosso irmão, à nossa irmã. Quando o apóstolo Paulo escreveu, ele disse: que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Que você tenha uma semana na presença desse Deus glorioso, esse Deus de verdade, esse Deus de paz, de amor, e que cuida de nós. Que você tenha um novo ano na presença desse Deus. Que possamos celebrar a Jesus com alegria, porque Ele é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Que Deus abençoe você. Até o nosso próximo culto, se Deus assim nos permitir. Deus abençoe você. Eu vou orar e, ao terminar a minha oração, estará terminado também esse nosso culto de louvor e adoração ao nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade de poder falar com o teu povo, de abrir a tua palavra, de ter a liberdade de cultuar ao Senhor com as portas abertas ou não. Obrigado pela ferramenta que nós temos, que é a rede social, de podermos compartilhar o teu evangelho. Obrigado pela igreja, por cada um dos irmãos desta igreja. Obrigado por aqueles que acompanharam este culto. Que as tuas mãos poderosas estejam sobre eles, guardando, amparando, curando, fortalecendo, dando entendimento, para que cresçamos juntos nesse jardim que é a igreja, para a glória de Cristo Jesus. Para a glória de Cristo Jesus. Em nome do teu Filho amado, é que eu oro ao Senhor nesse momento, agradecendo ao Senhor por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, meu querido irmão, um abraço e até a nossa próxima reunião, se Deus assim nos permitir. Deus abençoe.